Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos com o diário de um secador. Como eu, gremista, vi a reeleição do presidente Alessandro Barcelos no comando do Internacional. Pelo próximo triênio. Ele venceu Roberto Melo numa eleição muito disputada e com bastidores muito quentes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Alessandro Barcelos será o presidente pelo próximo triênio do Esporte Clube Internacional. Ele que já era o atual mandatário e que conseguiu a maioria dos votos do associado colorado. Primeiro, referendar aqui que a eleição que acontece no Inter, ela é uma das mais, se não a mais democrática do Brasil entre os clubes brasileiros. É muito legal. São 58 mil associados aptos ao voto. Porque depende não apenas de você ser sócio, né, mas você estar em dia, não ser inadimplente e tudo mais, preencher uma série de requisitos para que você esteja apto a votar. O Inter tem mais sócios do que isso, mas em dia, aptos ao voto, 58 mil. É claro que a gente sabe que tem uma grande abstenção, né? E aí você precisa ter o sócio engajado para votar presencialmente de forma online e mesmo assim um número considerável, 29 mil. 29 mil votantes participaram do pleito. É só você fazer uma comparação com o Corinthians, que tem mais de 30 milhões de torcedores e que tem aptos ao voto 4 mil torcedores associados. É muito pouco. É muito pouco. Isso precisa mudar não só no Corinthians, como em outros tantos clubes, e o Inter dá exemplo nesse sentido. 29 mil, que ainda é muito pouco dentro de um universo de 8 milhões de torcedores, mas assim, vamos lá, né? Já é um universo bem maior. E desses 29 mil, o anúncio, né, no momento da eleição foi, primeiramente, que a chapa 1, a chapa de Alessandro Barcelos, ela havia angariado 15 mil e alguma coisa, mais de 15 mil votos, o que já determinava que dos 29 mil aptos ao voto, ele detinha a maioria. Então, foi 53,68% dos votos a votação, né, a eleição ou a reeleição do presidente Alessandro Barcelos, que bateu nas urnas o seu candidato da oposição, Roberto Melo. O Roberto Melo, na última semana, ele foi pro tudo ou nada. Ele fez uma campanha bem agressiva, se utilizando de vários ídolos colorados, nomes representativos do mercado, negociando ou conversando com jogadores de muito cartaz e, obviamente, tudo isso para mexer com o torcedor colorado. E é curioso, porque o Alessandro Barcelos, por si só, já não tinha um grande cartaz com a torcida pela gestão que ele faz, em termos de resultados. Foi uma eleição, foi uma gestão muito fracassada nesse sentido, né? O time não chega nem em finais de Campeonato Gaúcho. O time acaba eliminado para Melgar na Sul-Americana, Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil. E nesse último ano, beleza, chegou na semifinal da Libertadores, ele montou um time a partir da janela do meio do ano, trouxe reforços importantes como o goleiro Rocher, o atacante Ener Valencia, antes ainda o Alan Patrick, ele montou um time mais para a reta final, mas ainda assim não chega na final do Gaúcho. É eliminado na semifinal da Libertadores e no Brasileiro, até, sei lá, 3, 4 rodadas para o fim da competição, ainda estava ali meio ameaçado em termos de pontuação. Então, assim, em termos de gestão e resultado, a gestão Alessandro Barcelos ela era mal vista. E aí você pode imaginar que qualquer candidato da oposição poderia ter uma certa facilidade. E aí você imagine que o Roberto Melo chega nessa última semana contra uma gestão que não teve resultados e diz: estou chegando com Andrés D'Alessandro, Abel Braga. D'Alessandro, que estava trabalhando no Cruzeiro como diretor de futebol, né, coordenador de futebol, já tinha deixado o clube mineiro na semana passada, na confiança, né, de que o Roberto Melo fosse ser eleito o presidente e ele pudesse trabalhar no Inter a partir de agora. Abel Braga. Pela informação que eu tinha, o Abel havia se desvinculado do Vasco da Gama nesse último trabalho que ele realizou como coordenador de futebol, como coordenador técnico, e estava indo para o Inter para dar a sua última contribuição ao futebol. Depois ele iria se aposentar. Ele que já não ocupa mais a função de técnico e estava como coordenador no Vasco da Gama, agora faria isso no Inter. E aí você deve imaginar, tá, mas o Abel e o D'Alessandro, o que eles fariam assim? Nem adianta muito a gente falar disso agora, mas enfim,
O D'Alessandro, um cara muito mais próximo do jogador, e o Abel Braga próximo da área técnica. Mais ou menos no caso do... Bom, aí dá para dizer que os dois eles se misturam, né? Mais ou menos o que o Magrão exerce hoje no Inter, né? Que é um ex-jogador, que é um cara que faz o elo, né? Entre o boleiro, né? O atleta e a diretoria, e faz muito bem, inclusive. Acho que fez um bom trabalho o Magrão. Mas a oposição estava tentando trazer esses grandes ídolos. Olha, a gente está falando de um dos maiores ídolos como jogador e um dos maiores como técnico, D'Alessandro e Abel Braga. O fato do Roberto Melo anunciar a parceria na última semana agora, obviamente mexeu com a torcida. E mesmo assim ele foi derrotado. Mais do que isso, nos últimos momentos assim dessa eleição, o Roberto Melo começou a vazar nomes na imprensa, de nomes assim muito expressivos, né? Claudinho do Zenit, ao custo de 20 milhões de euros. Mas o Roberto Melo tinha também a parceria de Delcir Sonda, o investidor colorado, empresário, bilionário, que tem muito dinheiro para poder fazer isso e que poderia bancar uma grande contratação. E aí o Roberto Melo não se mexeu, não se furtou de falar em grandes nomes e com altos valores. Claudinho do Zenit, Gabigol, Everton Ribeiro, que são jogadores em fim de contrato lá no Flamengo, e segundo o Roberto Melo, com conversas, né, com o staff do atleta. Aliás, o staff dos atletas confirmavam sempre essas conversas. Então, assim, ele estava conversando. Alexandre Matos. Alexandre Matos tinha uma sinalização, né, uma parceria, uma conversa já com o Roberto Melo. Caso o Roberto Melo assumisse, não está certo que o Alexandre seria o executivo, ele era o preferido e tinha uma proposta. Mas a tendência é que o Alexandre Matos vá acertar realmente com o Vasco da Gama, já que o Paulo Brax deixou o Vasco aí depois dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, e o Alexandre Matos está saindo do Atlético Paranaense para aceitar o projeto da SAF lá, num ano extremamente desafiador para o Vasco. Mas ele tinha essa proposta do Roberto Melo e ele estava bem, digamos assim, inclinado a aceitar. Então, olha só, gente. D'Alessandro, Abel Braga, Alexandre Matos, Claudinho, Everton Ribeiro, Gabigol. O Roberto Melo não estava para brincadeira e foi derrotado nas urnas. Então, assim, eu estou com dificuldade de entender e, obviamente, eu não tenho nenhuma preferência, não tenho nenhuma relação com nenhum candidato e nem como gremista, tá? Você pode me perguntar assim, mas você como gremista está feliz pelo Alessandro? Eu não sei se o Roberto seria melhor ou pior, não sei se o Alessandro não vai ser melhor ou pior a partir de agora, eu realmente não sei. Eu só estou tentando entender a escolha do torcedor, porque o Roberto Melo indicava, e aí, obviamente, tudo isso teria que ver na prática, né? Mas ele indicava uma mudança e, cara, com uma squad, né, como a gente chama, com um time muito forte, de muita gente conhecida no meio do futebol. O Alessandro, cara, ele ia totalmente na contramão disso. E aí eu preciso avaliar a gestão Alessandro Barcelos. E talvez esse seja o maior ônus dele, né? Porque ele tem uma vidraça totalmente exposta, né? Porque ele tem 3 anos de gestão e é o que a gente tem para avaliar o Alessandro Barcelos. Ele chega sucedendo o Marcelo Medeiros, que quase ganha o título brasileiro, naquele impedimento de unha do Edenilson, 41 anos, que o Inter não vence, torna-se vice-campeão, com o Abel Braga, e o Alessandro entende que a partir dali tinha que haver uma ruptura, tinha que haver um novo paradigma de futebol, e traz o Miguel Ángel Ramírez, não deu certo, Cacique Medina, não deu certo, Diego Aguirre, não deu certo, e assim foi indo. Até que o Inter... Mano Menezes, aí beleza. Ano passado, depois que o Inter caiu para Globo, Melgar e tudo mais, ele chega em vice, no vice-campeonato brasileiro, mas, de novo, não é clubismo, tá? Mas o Grêmio, em algum momento, disputou o título esse ano e chegou a 2 pontos do líder. Eu não lembro exatamente como foi, mas o Inter nunca esteve assim para disputar com o Palmeiras ano passado. E foi vice-campeão, é verdade, tem esse mérito, mas nunca disputou o título. Foi segundo colocado. E a campanha foi boa, realmente, levando o time para a fase de grupos desse ano. Só que esse ano o trabalho do Mano foi muito ruim e alguns jogadores que jogaram bem ano passado não jogaram bem esse ano.
E aí ele corrigiu a rota na metade do ano, trazendo jogadores, e essa reta final foi um pouco mais aceitável e teve a Libertadores, que foi uma campanha bem bacana mesmo, chegando na semifinal. É isso, é o que temos do Alessandro Barcelos, mas trocas de técnico sem muita convicção, porque aí você sai de vamos mudar o futebol com o Miguel Ángel Ramírez e o Alexander Medina e de repente Mano Menezes. Né? As coisas não conversam muito bem. Contratações que, enfim, não decolaram, mas do ano passado para cá acho que o Inter foi inventivo nesse aspecto. E aí tem lá Wanderson, Pedro Henrique, Vitão, Alan Patrick, se aproveitando muito da guerra na Rússia com a Ucrânia, e aí esse ano com essas que eu já citei aí na metade do ano, que foram realmente interessantes. O Alessandro conseguiu convencer, é a única explicação que eu tenho, o associado de que ele pavimentou o processo e que a partir de agora ele irá colher frutos. Inclusive, é o que ele sempre bradou. Estamos no caminho certo, dizia sempre Alessandro Barcelos. Agora é a hora de colhermos frutos. Então, entende ele e o associado que votou no Alessandro Barcelos de que tudo isso foi um processo para chegar até aqui e a partir daqui colher frutos, ainda com Eduardo Cudê no comando. Né? E ele era o técnico das duas candidaturas, né? Então é óbvio que ele vai permanecer. O Inter não vai ter uma Libertadores no ano que vem, vai ter uma Sul-Americana e obviamente, imagino eu, vai focar no Campeonato Brasileiro, que é um sonho de todos os colorados, um título que não vem desde 1979. O parâmetro do Barcelos não é bom, mas é o que restou nesse momento, e o que tinha do Roberto Melo seria uma incógnita. A gente nunca vai saber. Por mais que a teoria fosse linda, a gente não saberia o que viria pela frente. Quero saber de você, torcedor do Inter que me segue, que está inscrito aqui ou que ainda não está, por favor se inscreva. Se você está feliz com a reeleição do Barcelos, e eu sei que dividiu muita gente, foi uma eleição muito polarizada, muito bélica em alguns momentos, e dividiu a torcida a ponto de eleitores do Alessandro Barcelos, digamos assim, criticarem, né, os movimentos de Abel Braga, da Alessandro, de se unirem a Roberto Melo. E o contrário, a mesma coisa, né, os eleitores de Roberto Melo criticando duramente a gestão Barcelos. Foi uma coisa assim bem disputada, dividida, e eu queria saber de você o que vocês acharam. Comentem aqui, inscreva-se no canal, hein, ativa o sininho também para ficar por dentro de tudo. Até a próxima. Tchau!